domingo na igreja para louvar a Deus e você tem muitas dificuldades em chegar aqui no domingo, né? Quem enfrentou algum tipo de opressão, né? Algum tipo de problema, antes de vir para a igreja hoje, levante a mão. De alguma maneira, Satanás tentou deixar você não chegar aqui, não é assim? É assim comigo, não é assim com você não? O domingo já começa às vezes complicado para mim, todo domingo começa assim. Mas o Senhor é poderoso, não é? Ele é maior? Amém. A mensagem que o Gesiel cantou bem aqui, né? O teu milagre o Senhor pode dar. Aquele milagre que você espera, o Senhor pode dar. Amém. O milagre que você confia em receber, o Senhor pode dar. Amém? Amém. Amém. E Deus grande. Quantos participaram ontem do encontro de casais aqui? Foi maravilhoso, né? Quantos ontem foram namorados? Quanto amor, né? Quantos ontem foram namorar também? E foi muito bom, foi gostoso demais o churrasco aqui. Foi um churrasco tremendo. Quem não veio e perdeu, fica para a próxima, em nome de Jesus. E você vai se preparando aí para as atividades da igreja. O texto de hoje, irmãos, nós vamos estudar sobre Marcos capítulo 2, versos que vão de 1 até a 13. E logo o texto vai estar aqui colocado para você. E eu gostaria de relembrar a você que nós estamos estudando uma série de mensagens sobre Jesus e coisas pertinentes a Jesus. E domingo passado nós vimos quando Jesus falou que ele disse: eu venho no nome do Pai e você não me recebe, mas virá um que vem em nome dele e você vai receber. E nós estamos falando já da questão do espírito do anticristo na terra. E você às vezes não consegue entender, a gente não consegue ver, porque a batalha espiritual que nós temos, irmãos, é muito maior do que você pode pensar. Então você está sentadinho aí, e eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, que já começou uma batalha no inferno, com o diabo e seus anjos, para tentar tirar sua atenção da mensagem dessa noite. Quem confia nisso? Então, em nome de Jesus, fala assim agora no seu interior, né? Olha, Senhor, eu vou prestar atenção no que o pastor vai falar, porque a mensagem é para mim nessa noite. Amém. Amém? E o Senhor quer falar com você hoje à noite sobre o valor da amizade. Quantos aqui tem um amigo? Levanta a mão. Oh, que coisa boa! Que coisa boa! Quantos aqui tem 2 amigos? Uou! Quantos aqui tem 3 amigos? Olha, que legal, que bom, né? E às vezes nós menosprezamos o valor de uma amizade, né? Às vezes a gente take it for granted, né? Essa palavra, a palavra que a Vanessa deu, não sai da minha cabeça, 2 palavras nunca saem, né? A palavra da Fernanda uma vez aqui: Senhor, dá-nos um caráter igual ao teu. Como é que você esquece um negócio desse? Como é que você pede a Deus para ter o caráter de Deus, né? E a Vanessa, eu lembro a Vanessa um dia que ela estava aqui, que uma amiga dela estava indo para o Brasil, e ela disse bem assim, né? Você está indo para o Brasil e agora eu sinto que I took for granted, né? Você estava aqui tão perto de mim e eu não fiz tanta coisa com você. Agora você foi embora e está indo embora e eu deixei de fazer tanta coisa, né? E não é assim a nossa vida, irmãos? Não é assim? Irmãos, o pastor, essa semana, ontem eu gastei de 9 da manhã até quase às 6 da tarde ou 5 da tarde no hospital com 2 pessoas em estágio terminal. Um pastor até ficou meio triste, que ele vinha aqui para a igreja e ontem à noite tinha churrasco aqui na igreja, né? E a pessoa está em estado terminal porque ela está com mad cow disease, né? Que é aquela doença da vaca louca, não é assim? Sabe aquela vaca louca? É uma doença que vai degenerando o cérebro, né? Vai comendo um pouco o cérebro da pessoa. E eu fiquei olhando aquele senhor com 70 anos de idade, e aí as unhas todas sujas naquela instituição, e ele já não consegue falar direito, né, aquilo que ele quer falar. E a filha está do lado conversando e você fica meio preocupado com aquilo. E no outro caso, é o caso do senhor que está com câncer. Em novembro eu e ele conhecemos ele estava feliz, alegre. E agora já é de fevereiro e ele já está agora nos dias finais da sua vida. E interessante que quando a gente estava conversando ali, batendo papo, né, ele preocupado comigo: você está com fome? Você está com fome? E ele sabendo que ele está no estágio final da vida dele. Poucos dias mais, ele vai morrer. E eu fiquei pensando naquelas 2 pessoas, né? Cadê os amigos deles, né? Cadê os amigos deles? Eu, pastor brasileiro, conheci o americano em novembro, só aquele que está indo no hospital visitá-lo todo dia. Cadê os amigos dele? E às vezes a gente não consegue entender a necessidade, a importância, mas a gente também não consegue entender o valor que nós temos que dar ao amigo. Tem uma historinha interessante, tem várias histórias interessantes de amigos, mas tem uma historinha interessante de amigos, né? Isso, que o rapaz, ele estava na guerra, já falei para vocês antes,
nessa época da Segunda Guerra Mundial, e quando eles estavam naquela frente de batalha, alguns dos soldados já tinham ido na frente, estavam ali guerreando na frente, eles estavam um pouco atrás. E aquele soldado falou, deixa eu ir, né, pedindo no oficial maior dele, deixa eu ir lá, porque eu tenho que ajudar o meu amigo, E ele disse, não, você não vai, porque ele está em outro batalhão, ele está na frente, você vai depois, você vai ficar comigo. Ele disse, não, eu tenho que ir. E aquele comandante disse, não, você não pode ir. Aquele oficial disse, você não pode ir. Até que foi passando e o oficial começou a tomar conta de outra parte do batalhão, e aquele soldado, ele saiu correndo e foi. E quando ele foi, no outro dia de manhã cedo, ele chegou com um amigo dele nas costas. E aí ele colocou aquele amigo no chão, e o oficial, bem zangado, disse, valeu a pena. Como eu te disse, ele já ia morrer. Ele estava num lugar onde ele provavelmente morreria. Valeu a pena você ir lá buscar o corpo dele? E agora você me trouxe o corpo dele aqui, você desrespeitou as minhas ordens, e você aqui alguns trabalharam no exército, né, o Plínio está aí, a coisa lá é meio complicada quando você não ordena, né? Aqui na igreja o pastor já mudou um pouco o interesse, porque o pastor, quando trabalhava no carro, ele tinha muitos funcionários, mais de 100 pessoas que trabalhavam comigo, e lá no carro, quando a pessoa não fazia aquilo que o pastor falava, né, e eu era o patrão, eu mandava ele embora, né, assim? Mas na igreja o pastor entendeu que eu não estava mandando ninguém embora não, né? Aqui não dá para mim assim o falho. Aqui tem que conversar um pouco mais, né? No trabalho dá, mas aqui não é assim. A gente tem que orar e pedir que Deus muda. Mas lá aquele rapaz voltou e ele disse, olha, o que acontece é o seguinte, você agora vai para a corte marcial porque você fez isso. Valeu a pena? E aquele soldado olhou para o oficial e disse, valeu a pena, sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, ele estava dando o último respiro dele. E ele olhou para mim e disse, eu sabia que você vinha. Eu sabia que você vinha. E este é o valor da amizade. E nessa noite eu quero mostrar para você um texto tremendo da palavra de Deus que fala sobre a amizade. Esse texto aparece 3 vezes na Bíblia, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. E nós vamos ficar com Marcos, no capítulo 2, verso que vai de 1 até o verso 13. Se você tem na sua Bíblia, você pode achar, mas eu tenho certeza que eles colocaram aqui no texto, para nós podermos ler juntos, o Ivan já leu um desses textos, Marcos, do capítulo 2, verso que vai do 1 até o verso 13. O contexto aí é mais ou menos assim. Ali em Israel, existe um mar chamado Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, você imagina mais ou menos, ele tem mais ou menos aquele formato ali redondo ali assim, né? Mais ou menos aquele jeito ali. E nesse lado de cá dele, onde está aquele primeiro lugar ali, é uma cidadezinha chamada Cafarnaum. Nesse lado de cá de baixo, é mais ou menos onde está a parte da Gadareia ali, dos Gadarenos. E naquele lado de lá em cima seria Nazaré. Jesus vivia em Nazaré, mas o centro principal de Jesus era nesse lado de cá, em Cafarnaum. Ele estava vindo lá de ter liberto, né, o gadareno endemoniado. Então, quando ele passou, ele pegou o barco, ele saiu desse lado aqui do Mar da Galileia e atravessou até Cafarnaum. E ele chega agora em Cafarnaum, e em Cafarnaum era mais ou menos o lugar principal onde ele estava. Ali, talvez na casa de um discípulo deles, ele se junta e centenas de pessoas vêm ouvir Jesus falar. Porque a fama de Jesus correu tão grande em Israel, que a Galileia, o Mar da Galileia, está longe de Jerusalém. Jerusalém está cá para baixo, mas o povo de Israel todo vinha para ouvir Jesus, porque ele tinha coisa boa para fazer e para falar. E então ali existiu uma multidão muito grande na frente daquela casa, e Jesus começa a ensinar aquela multidão de dentro da casa. E aquela casa está cheia. E o texto diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, ou em uma casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. E o texto continua, não podendo levá-lo até Jesus, porque nós vimos que a porta estava cheia, não tinha como entrar, por causa dessa multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, a cama que ele estava deitado. Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. Aí, alguns começaram a pensar, né? Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Ele está falando contra Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, Jesus, Ele mesmo, tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, ou levanta-te, pegue a sua maca, a sua cama e vá para casa. E o paralítico levantou, pegou a cama, saiu na vista de todos, e eles então, agora que falavam mal, ficaram atônitos e começaram a glorificar a Deus, glória a Deus, dizendo: nunca nós vimos nada igual. Deus, diante de Ti, mais uma vez, está a Tua palavra, e diante da Tua igreja. Espírito Santo de Deus, agora na unção do Espírito, que o Senhor possa vir pelo Teu Espírito, Deus querido, tocar em nossos corações, tocar em nosso entendimento, tocar em nossa alma, para que nós possamos, ó Deus, preparados estar para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Que possamos entender, ó Deus querido, a Tua palavra, que possamos entender a amizade, que possamos entender, ó Pai querido, o que é amizade, ó Pai, o valor de uma amizade, acima de tudo, ó Pai querido, o amor e a amizade que o Senhor teve por nós. Que Teu Espírito possa falar aos nossos corações, e que ao ouvirmos a Tua palavra, Deus querido, nós possamos nos compungir e tomar decisão, ó Pai querido, contigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse antes, Mateus, Marcos e Lucas relatam esse caso. E o texto dessa mensagem eu gostaria de chamar 4 amigos, 4 ações. O texto diz que 4 homens levaram aquele paralítico para ver Jesus. Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum, uma cidade, não é isso, muito importante naquele lugar. Uma cidade onde ele correu alguns dos seus discípulos, para estar com ele daquela área, ele correu alguns dos seus discípulos. E como eu disse, ele já vinha de um outro milagre, não muito tempo atrás, onde ele tinha expulsado de um endemoniado. Ok? Os demônios, eles foram aqueles porcos e se precipitaram ali diante do mar. Jesus estava mais uma vez diante do povo, e ele ministrava, ele pregava a palavra do Senhor. E o texto nos diz que esses 4 homens, eles tinham um amigo, e eles tomaram uma decisão, eles tomaram uma ação, que na verdade para mim são 4 ações que eles tomam naquela tarde, ao levar aquele homem para ver Jesus. Eu posso imaginar, não é isso? Porque muitos de nós temos isso, muitos de nós às vezes não queremos perturbar ninguém. Não queremos perturbar ninguém. Não queremos que ninguém, às vezes, entre no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente age, porque nós não queremos que as pessoas tomem participação da nossa vida. E eu posso imaginar aquele paralítico ali, deitado sobre a sua cama, e provavelmente ele falava: para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. Quantos de nós, às vezes, é isso? Quantos jovens chegam a dizer: para mim não tem mais jeito? Eu falei para vocês na semana passada, 2 semanas atrás, um jovem da igreja hispana aqui pela manhã, com 12 anos de idade, ele entrou no seu armário, colocou uma corda e se enforcou no seu próprio armário. 12 anos de idade, o que leva uma criança de 12 anos de idade a achar que não tem mais jeito? Que acabou a vida para ela. Se uma criança de 12 anos se sente assim, imagina você quando você entra de acordo com algumas dificuldades suas. Quantas vezes eu escuto as pessoas falar: pastor, é melhor eu parar, é melhor eu descansar, para mim chega, eu estou cansado. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu cansaço, aquilo que te oprime,
aquilo que te põe para baixo, o Senhor Jesus quer tirar de sobre os seus ombros. E Ele quer levar você a um lugar de glória, a um lugar onde você possa glorificar e dizer, como aqueles no final daquele texto, dizer, glória a Deus, nunca vimos nada parecido aqui. Isso que você acha que é impossível, o Senhor pode mudar isso. E eu posso imaginar aquele paralítico dizendo para aqueles amigos deles, talvez, não se importa comigo não, deixa eu aqui nessa cama, afinal de contas eu já estou deitado aqui tanto tempo, tantos anos, para que você vai perturbar esse homem? Tanta gente precisa de milagre. Mas aqueles homens tomaram uma atitude, pegaram aquele homem, pegaram aquele paralítico e levaram ele para ali ser curado por Jesus. E nesse texto eu gostaria de abordar com vocês essas 4 ações. A primeira ação para mim é a ação da compaixão. Um amigo, ele é compassivo. Um amigo, ele tem compaixão. Quantas vezes você liga para uma pessoa, né, e fala assim, rapaz, me dei mal. Não te falei que você se dá mal? Eu te falei. Não é assim não? Ninguém tem nenhum amigo assim não? Você continua tendo 3 amigos ou 2 agora? Né? Mas eu te falei para você não fazer isso. Eu sabia que aquele cara não prestava. Eu sabia que a situação ia dar nisso. O amigo, ele tem compaixão. E a compaixão, irmãos, é algo tremendo, né? Porque do latim vem compassione, não é isso? E está querendo dizer que você sente pela outra pessoa. Você quer minorar ou aliviar o sofrimento da outra pessoa. Então quando você liga e diz, rapaz, me dei mal, estou devendo $20 mil no banco, eu não te disse, não. Naquele momento, se você tem compaixão, se você é amigo, você sente como se você devesse aquele dinheiro. Isso é compaixão. Não estou dizendo para você pegar o seu e falar assim, eu tenho 20, eu dou para você. Não é isso que eu estou falando não, né? Aí já é milagre, né? E milagre só quem faz é Deus, não é assim? Mas pode ser que esse milagre aconteça na sua vida. Mas o problema é o seguinte, é que as pessoas nos dizem da situação que elas entram, e a gente às vezes, ao invés de falar com ela, eu estou sentindo com você, não, é diferente. Às vezes você liga e fala assim, rapaz, meu pai está doente no Brasil, cara, meu pai morreu da mesma coisa, meu tio também morreu da mesma coisa, minha tia morreu da mesma coisa, quero falar com você, é o seguinte, seu pai com certeza vai morrer também. É amigo compassivo, não é assim? Alguém conhece alguém assim? É interessante, você vai falar uma desgraça para a pessoa tem uma maior, parece que é um concurso de desgraça, quem tem é maior. E daí vai. O texto diz que esses homens, eles tiveram compaixão daquele camarada. Ou seja, ele deitado ali, eles literalmente, Braulio, se viram deitados ali. Se eu tivesse naquela situação, como eu agiria? Quando as pessoas passam por mim, Plínio, como eu agiria? Como? O Gesiel contou para mim que ele passou outro dia no sinal de trânsito e ele viu, né, um camaradinho lá com a plaquinha pedindo comida. E aí ele se compadeceu, né, Gesiel? E pegou o único McDonald's que ele tinha, desceu lá e deu pro cara, né? O McDonald's com a Coca-Cola e o hambúrguer. E o Gesiel falou que não sabe porquê, não entendo também direito como é que foi, mas o carro teve que dar a volta e voltar no mesmo lugar. E na hora que ele voltou no mesmo lugar, ele viu o cara, pegou a sacolinha, pegou o McDonald's, olhou, jogou para fora, pegou a Coca-Cola e jogou fora e levantou a plaquinha novamente. Compadecimento pela pessoa errada? Não interessa o que ele fez. O seu papel era compadecer. O seu papel é ajudar. Eu já ajudei tanto, levei tanto na cara. O Senhor vai tomar conta daquilo que Ele vai fazer para você. Irmãos, quero falar uma coisa para você nessa noite. O Deus conversou comigo essa semana. Olha, eu quero falar com você. As suas decisões, ok? Quem toma é você. Mas as consequências dela é Deus que dá. Está entendendo isso, irmãos? A consequência da sua decisão é Deus que vai tomar conta disso. O seu fato é você agir, é você fazer, é você se compadecer por aquele que está em necessidade. E esses 4 homens, eles se compadeceram daquele homem. A palavra de Deus nos diz em outro texto que existia um bom samaritano, um homem da Samaria, e Samaria era uma cidade onde ninguém gostava de ninguém ali, porque eles não eram tanto judeus, então como eles eram meio judeus, os judeus tinham ódio deles ou não gostavam deles. E diz a palavra de Deus que esse samaritano ia passando pela rua e ele viu uma pessoa necessitada. Mas antes dele ajudar essa pessoa, passou por ali um sacerdote e passou por ali um levita. E eles olharam e foram embora. Mas aquele que era considerado o pior entre eles, ajudou aquela pessoa. Compadecer.
compadecer-se, sentir-se como a pessoa está. O que está passando com a pessoa também pode passar com você. Jesus, ele passava pelas sinagogas, ele tinha compaixão das pessoas, ele ia às cidades, ele pregava as pessoas, ele pregava o evangelho àqueles que precisavam, mas não só ele pregava o evangelho, ele curava, ele sarava os enfermos, ele tinha compaixão pela multidão. O texto diz que quando ele estava na montanha e todos os ouviam, ele olhou para aquela multidão e teve compaixão. Eles não tinham o que comer, e Jesus, ele fez um grande milagre da multiplicação. Quantos de nós diariamente jogamos comida fora e não temos, entendimento do que estamos fazendo, quando milhares de pessoas estão morrendo com falta de comida nesse de alimento nesse nosso mundo? Jesus teve compaixão. Tem a história de um sapateiro que era muito compadecido pelas pessoas, ele tinha muita compaixão, e aquele sapateiro dormindo, muito crente, ele sonhou, Fabiano, obrigado por ter vindo hoje ajudar no louvor da igreja, tá, Fabiano? Aquele sapateiro sonhou que Jesus ia passar no outro dia, na sapataria dele. Se você soubesse que Jesus ia passar no seu trabalho amanhã, o que você ia fazer amanhã, hein? Fala comigo. Ia todo arrumadinho, não? O melhor sapato, bonitinho, cheiroso, aquela coisa toda, cheiroso é coisa do Ceará, o Ceará gosta do cheiro. E lá todo cheiroso para poder esperar Jesus. E diz que aquele sapateiro foi de manhã cedo lá para a sapataria, e quando ele estava ali, ele foi esperando, Jesus vai passar, que hora ele vai passar? Começou a olhar o relógio, o sapateiro esperando, ele sonhou, e aí de repente aparece um mendigo na frente. E quando ele passa, aquele flagelado, necessitado, ele olha para ele, rapaz, vai atrapalhar meu apontamento, Jesus pode chegar a qualquer hora, o que eu faço? Pegou aquele camarada, levou ele para dentro, deu comida para ele, deu um sapato para ele, e ele saiu direitinho. E voltou lá para fora, cadê Jesus? Não vem, Jesus não vem, cadê Jesus? E aí logo passou uma velhinha, e ela veio carregando um maço de lenha, carregando aquela lenha pesada, um fardo de lenha, e quando ela ia andando ali, ele olhou para ela e falou, não, vem cá para dentro, deixa eu pegar, pegou, botou, descansa aqui, deu água fresca para ela, deu comida, e deixou ele para casa. E voltou e está aqui, espera, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Logo em seguida veio uma menina, e a menina chorava, que tinha perdido a mãe, não sabia onde é que estava. E ele olha, a menina, Jesus, como é que eu faço? Jesus me ajuda. E levou aquela menina, e foi, levou a mãe, e voltou, e vou perder Jesus. E disse, quando ele estava ali, o Espírito de Deus tocou nele, e ele, cadê Jesus, cadê Jesus? Jesus já passou 3 vezes. E você nas 3 vezes foi achado aprovado diante de Deus, porque você tem um coração compassivo. A palavra de Deus diz para você, cuidado, porque às vezes é um anjo que está falando com você, e você rechaça ele, porque o seu espírito não está preparado para entender as coisas que vêm de Deus. Cuidado, para que você não possa rechaçar o anjo do Senhor. Mas em segundo lugar, aqueles 4 homens não só tiveram compaixão, mas eles tiveram confiança no que estava para acontecer. A fé é a certeza o quê? Das coisas que nós não podemos ver. Visão é a capacidade de ver além. Você pode estar se vendo aí onde você está, sem uma situação, sem uma solução para amanhã, mas o Senhor vê em você o quê? A imagem e semelhança dele. Ele tem algo diferente para você. Eles viam ali um homem que era paralítico sobre a cama, que não tinha condição de se mover por ele mesmo. Muitos viam isso, mas aqueles homens viam ele já andando, pulando e saltitando. Quer falar uma coisa para você? Às vezes as pessoas vão dizer para você essas coisas, e você diz, não, comigo não é assim não, eu nunca dou sorte. Comigo eu não dou sorte. Falei com os irmãos outro dia, uma irmãzinha me procurou e falou, pastor, se eu ganhasse na loteria, o que você faria? Então os adolescentes também perguntaram isso. Eu falo com os adolescentes na quarta-feira, eles também perguntaram isso, pastor, se eu ganhasse na loteria, o que o senhor faria? Eu falei, eu não sei, porque eu não vou ganhar nunca, porque eu não jogo, E eu falei para a irmã, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não jogo, então eu não vou ganhar nunca. Ela falou, pastor, mas eu jogo. Pastor, mas eu jogo. E ela já estava com o coração cheio de confiança, de que se ela recebesse, e você começa a criar aquela ilusão, vou comprar uma igreja para vocês, vou dar um terreno para isso, vou ajudar aqui, vou fazer ali, e você não sabe qual é o plano de Deus, Qual é o plano de Deus? Outro dia o pastor foi ajudar numa mudança, na casa de alguém, e lá que ele estava movendo um móvel, assim, que ele moveu o armário com aquela montoeira de talão da loteria esportiva, assim, eu falei, oh, Deus tem misericórdia, queima, Senhor, esses talões,
Oh, meu Deus, quanta coisa passa no coração da gente quando a gente visita, né? Mas a verdade é a seguinte, irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque o pastor conhece uma quantidade de pessoas que são ricas, que têm muita coisa, mas são infelizes. São infelizes, porque não tem a verdadeira felicidade que está em Jesus. E aqueles 4 amigos olharam para aquele homem e disseram: eu tenho confiança. Eles tinham confiança de que algo podia acontecer na vida daquele homem, algo podia passar. Confiança é certeza que algo bom vai passar. Confiança é sinônimo de otimismo. Uma pessoa que é otimista, ela trabalha com a certeza de que no final tudo vai dar certo. Não é assim? Tem gente que não quer nada dar certo. Não, você não dá, não, eu já fiz, não sei, não tem jeito não, isso aí não, cara, esquece, não, pai, eu já fiz antes, todo mundo é assim. Né? Não faz não, deixa pra lá. Irmão, temos que ter otimismo. O Senhor nos disse que Ele vai voltar. E que a segunda volta dele, Ele vai pegar alguns despreparados. Nessa noite, igreja, em nome de Jesus, prepara-te. O Senhor Jesus está voltando. E Ele quer que você tenha algumas mudanças na sua vida. Aqueles homens viram que aquele homem precisava de algo, e eles tinham confiança que Jesus podia dar àquele homem o algo que faltava na vida dele. Nessa noite eu quero perguntar para você: você tem confiança que Jesus pode mudar a sua situação? Amém. Você tem confiança que Jesus pode tirar você de onde você está e te levar para um lugar diferente? Pastor, você está falando isso, você não tem a mulher que eu tenho. Pastor, você está falando isso, você não tem o marido que eu tenho. Pastor, você está falando isso, você não tem o patrão que eu tenho. Pastor, você está falando isso, porque você não sabe o meu dia a dia. Tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um carro novo, a casa nova, se for isso que Deus quer para você, é isso. Eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. O neopentecostalismo, não é isso? Que é essa ideia de que tudo dá certo, tudo vai dar certo, tudo dá bem. Se na terra nós temos que ver uma terra de paraíso, todo mundo é rico, todo mundo é rico. Esse neopentecostalismo está atrapalhando a nossa cabeça, que nós não estamos nem olhando para um novo céu, porque nós vamos ter um céu na própria terra. Isso é coisa do diabo, irmãos. Enganando você daquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque a nossa vida aqui, irmãos, não vai passar de quê? 70, agora 100, 80, 100 anos, mas uma hora você vai estar cansado. Uma hora você vai, como aquela criança de 12 anos, como esses 2 amigos que eu conheço de 70 anos. Se é 12, se é 70, se é 80, eu não sei. Mas a Bíblia diz: louco, tudo que você guardou, tudo que você separou, tudo que você comprou, para que te serve no dia da sua partida? Agora você vai encontrar com o seu Criador, com aquele que te fez, e o que você vai falar diante dele? A minha confiança é viver eternamente com o Senhor. Amém. E essa deve ser a confiança do crente, daquele que serve ao Senhor. Amém. Conta a história de uma mulher, e essa história de aluguel eu conheço muito bem. Cadê Cristina e minhas irmãs sabem quando eu falo de aluguel, né? Porque eu sei o que foi crescer numa vida de pagar aluguel. Quando a gente era criança, às vezes em casa, né, o nome do cara é Paizinho, olha só o nome do dono da casa. E ele chegava em casa e batia na porta. Né? Seu Zé Carlos. E papai fazia: vai lá e diz que eu não estou aqui não. O tio Diogo do aluguel, acho que não conseguia falar daquilo, né? A gente com 8, 9 anos de idade, imagina, né? Não faz isso com o teu filho não, em nome de Jesus. Não ensina teu filho a mentir não. Não estou entendendo a palavra do pastor nessa noite? Levanta, homem de Deus, vai lá e diz: eu não tenho dinheiro para pagar, mas o meu Deus vai me dar o trabalho para poder pagar esse aluguel. Não tem um filho mentir com você não. A pessoa liga para você na sua casa, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Aí depois, quando o filho mente, pediu por quê? Mas você está ensinando. Irmãos, vocês não estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Não estão entendendo a responsabilidade de vocês? Está mentindo por quê? Está escondendo por quê? Você está ensinando o seu filho. Fala que eu não estou em casa não. Sai, acabei de sair. Diz que eu estou lá, sai, leva assim. Vai lá, abre a porta para fazer um barulho. Pai, chama lá para dizer que está tentando pegar ainda. Mentirada. E essa mulher, coitada, não tinha dinheiro do aluguel. Não tinha, Márcio. E aí diz que a igreja ficou sabendo. A igreja ficou sabendo, reuniu uma quantidade de homens lá e decidiram por um homem lá, para o homem lá levar o dinheiro do aluguel. E o cara foi na porta. E a mulher lá dentro da casa fica todo mundo quietinho aí. Ninguém responde. E o quietinho. Faz como
não tem ninguém, apaga tudo, não tem luz, apaga tudo, fica todo mundo em silêncio. Aquele silêncio mortal do cemitério. E 3 dias depois, aquele homem encontrou aquela mulher na rua e disse: eu fui lá para te dar o dinheiro para pagar o aluguel, né? Mas você não atendeu a porta. Queridos, nessa noite, o Senhor Jesus está batendo na porta do teu coração, dizendo: eu tenho dinheiro para o seu aluguel. Não seu aluguel físico, não. Eu tenho dinheiro para a sua aflição. Eu tenho dinheiro para a sua cura. Eu sou a tua confiança. Eu quero ser a tua confiança. Para de se esconder do Senhor e abre a porta para receber Jesus. Amém. Mas em terceiro lugar, aqueles homens não só tiveram compaixão, não só tiveram confiança, mas eles tiveram perseverança. Ô, palavra difícil. Quando eu mudei para a Flórida, eu estava em Nova York, e as escolas estavam quase todas falidas lá, né? Sem entrar dinheiro, sem nada. E a Érica falou: escolhe um lugar. Eu falei: escolho Tampa, eu vim para Tampa. E aí aluguei. Hoje está bonito, quando você passa ali na 4, ali, que a 4 está alta, tem um hotel ali do lado, 4 Inn, mas aquilo ali era não sei o que lá, né? Era 54 Inn. Que era uma coisa que você pagava $70 para ficar a semana toda, ou $80 para ficar a semana toda. Era o dinheiro que eu tinha. A Érica trabalhei em Nova York, eu aluguei um carro aqui e morava naquele hotel. E se eu chegava: Érica, eu não tenho, eu já fui, e todo mundo diz: não, vai, e imprimiu os resumos, né? Eu entregando o resumo, né? E eu entregando os resumos, vai lutar. E a perseverança, até que o telefone tocou: eu tenho um trabalho para você. Sabe o que acontece? É que você já vai com a cara de vencido. Não, esse trabalho não é para mim, não, eu não sou qualificado. Não, esse patrão, esse cara não vai me dar esse trabalho, é muito grande, né? Não, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou ter um filho, eu não vou ter uma família, não vai dar certo no meu casamento, porque você já começa a dizer que não vai dar certo. Você já prega sobre a sua vida e você não persevera naquilo que o Senhor quer que você persevere. Aqueles homens tiveram uma missão, e a missão era levar aquele homem até Jesus. Muitos homens e mulheres da Bíblia perseveraram no Senhor. Lembra daquela mulher que tinha um problema de sangue? Ela não podia chegar perto de homem, era mulher. E ela foi entrando na multidão até que ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, eu senti que algo saiu de mim. E ela ficou curada. Por quê? Porque ela perseverou. Se ela fosse ouvir aquelas pessoas que estavam do lado dela, ela não teria chegado perto de Jesus. E eu vou falar uma coisa para você. Quantos amigos você tem aí? Muitos levantam para você e falam: não vai dar certo. Isso não é para você. Não. Deu para ele. Era outro tempo. Agora a América mudou. A América de 10 anos atrás não é a mesma, não. Se ele conseguiu, você não consegue. Por quê? Porque a função deles é tirar você da sua perseverança. Mas eu quero falar para você o seguinte: Deus tem um lugar para você. E o lugar que Deus tem para você, só você pode alcançar pelo sangue de Jesus. Recebe e seja perseverante nas obras que o Senhor tem para você nessa noite. O Senhor quer coisa diferente. Ele quer impactar a sua vida. Aqueles rapazes foram perseverantes. Eu posso imaginar, irmãos, aquilo, carregaram até ali, e quando chegaram ali, na frente daquela casa, a casa toda fechada, mesmo assim eles foram em frente. Quero que você aprenda uma coisa nessa noite. Quando você não é perseverante, sabe o que acontece com você? Você se torna impaciente. Escuta o que eu estou falando. Quando você não persevera, você se torna impaciente. E as pessoas que são impacientes perdem de receber a bênção pela sua impaciência. Misericórdia é a palavra. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer tirar de você essa impaciência e colocar em você a perseverança que Jesus teve de morrer, e você morrer por você na cruz, morte de cruz no Calvário. Mas em quarto e último lugar, não só eles tinham compaixão, não só eles eram confiança, não só eles tinham a perseverança, mas eles tinham a audácia. A audácia. Pastor, tem as palavras aí que eu já não conheço e não ouvi há muito tempo, né? E o que é audácia? A audácia é ousadia. Como diria o espanhol, é um atrevimento muito grande. Não é, Patrício? Né? É um atrevido. Ele tem a audácia de ir atrás, de procurar. Ele vai atuar. Marcos diz que aqueles homens, eles chegaram ali, e quando eles viram aquela multidão na porta, eu posso dar o paralítico, me leva para casa, deixa eu morrer em paz, rapaz. Essa multidão de gente aí, olha a vergonha que eu estou. Eu já sou assim, já estava lá tranquilo na minha cama, mas eles pensaram uma ideia. E a ideia não foi uma ideia qualquer não, porque eles não pediram licença não, isso
caixa e fica pensando naquela caixa solução. E às vezes a solução não está na caixa, a solução está fora da caixa. E às vezes não, está sempre fora da caixa, porque o Senhor Jesus não pode estar em caixa. Ele está de fora da caixa e Ele quer resolver o problema da sua caixa. Mas você tem que acreditar nisso. Que o Senhor é o Senhor da resolução. E eles agora vão para cima daquele telhado, eu não consigo entender. 4 homens com cama, provavelmente tiveram que pegar escada ou pedra, eu não sei o que eles fizeram, ou treparam um na costa do outro e foram jogar naquele homem. E aquele homem foi para cima do telhado. E a palavra de Deus diz que não só eles chegaram em cima do telhado, eles abriram um buraco no telhado. E agora que abriram aquele buraco no telhado, tiveram que ter cordas, foi uma coisa tremenda ali, é um processo de construção, demolição, né, tudo ali naquele lugar. Subir, destruir, descer o homem. Mas o homem não precisou voltar pelo buraco não, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus olhou para ele e disse, perdoado estão os teus pecados. E o pastor quer parar aqui agora numa coisa para você nessa noite. Porque talvez como daqueles fariseus que estavam ali, e aqueles homens que estavam ali, talvez se hoje nessa noite, né, Jesus está falando com você, perdoados estão os teus pecados, você diz, rapaz, Deus, tudo bem com os pecados, mas não dá para me ajudar a pagar aluguel não. Tudo bem com os pecados, mas não dá para resolver o meu problema de green card, não. Tudo bem pelos meus pecados, mas não dá para me dar um trabalho melhor, não. Jesus Cristo, irmãos, nessa noite, escuta o que eu vou falar. Jesus Cristo sabe da sua situação física, mas Ele sabe da sua situação espiritual. E para Jesus, o seu espírito vale mais do que a carne. Porque a Bíblia diz que o pó volte ao pó, mas o espírito volte a Deus que o deu. E Deus quer um espírito de você renovado diante dele. E ele olha para aquele homem, ele está preocupado não com a física daquele homem, ele está preocupado com o espírito. E ele diz, perdoados estão os teus pecados. E nessa noite Jesus está falando com você, perdoados estão os teus pecados. E se algum amigo continua dizendo para você que seus pecados não foram perdoados, que Jesus não pode fazer isso, sai dessa amizade, porque a amizade de Jesus, ela na verdade, ela traz inimizade para o mundo. Mas nessa noite ele está falando, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão as tuas iniquidades, porque o meu sangue vertido por você na cruz do Calvário é suficiente para perdoar qualquer pecado, de moralidade, de idolatria, de problema, de mentira, de falsidade, o que seja que tenha no teu passado, nessa noite o Senhor quer te libertar. Amém. E o sangue dele pode fazer. Amém. A audácia daqueles homens levaram e descer. E Jesus diz então, vocês estão murmurando aí, vocês que acham que essas coisas terrestres são mais importantes, porque elas não são. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Ele diz, para que você saiba que o Filho do Homem, ou seja, para que você saiba que Jesus é o Deus, que eu sou o Deus encarnado em homem, que não minto, e se eu não minto, eu não tenho pecado. Eu quero que você saiba o seguinte, para que vocês saibam disso, ele disse aquele homem, não só os seus pecados estão perdoados, mas levanta, toma a sua cama e anda. E naquela hora o homem levantou e andou e saltitou, e o pessoal começou a glorificar a Deus, porque diante da presença de Deus, não tem outra coisa que a gente pode fazer a não ser glorificar e dizer glória a Deus e aleluia. E o mesmo milagre o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. Talvez você se sinta bem feliz, bem tranquilo, bem bonitinho, bem cheirosinho, mas talvez você seja um paralítico espiritual. E nessa noite, igreja, a gente termina. Eu quero falar para você o seguinte, Tampa está cheia de pessoas paralíticas espirituais. E temos nós agido como esses amigos para essas pessoas? Com compaixão, com confiança, com perseverança, com audácia? Ou nós temos passado de frente dessas pessoas e deixado elas de lado? Como tem sido o nosso relacionamento com essas pessoas? O Senhor Jesus disse para a igreja nessa noite, acorda a igreja e veja os paralíticos espirituais que estão ao teu redor. É hora de nós levantarmos e levarmos eles ao lugar da cura, ao lugar do milagre, ao lugar da mudança de vida. E o lugar da mudança de vida é o altar do Senhor, é onde o Senhor Jesus vai mudar aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas existem pessoas que estão paralíticas espirituais, às vezes dentro da própria igreja. Por fora tão bonitas, mas por dentro estão podres, estão estragadas. E nessa noite o Senhor diz, eu quero curar o seu espírito. Eu quero mudar a tua vida. Conta a história de um garotinho no Camboja,
E os Estados Unidos bombardeou bastante o Camboja por muito tempo, pela aquela divisão ali deles. E diz que em uma cidade que eles bombardearam, muita gente morreu, mas muita gente ficou precisando de sangue, porque não tinha suficiente sangue para dar para aquelas pessoas que estavam naquele treinamento. E as pessoas saíram correndo pela cidade igual uma louca, chamando todo mundo que podia doar sangue, vamos doar sangue, vamos doar sangue. Mas acontece que existia uma menina que estava sangrando e sangrando muito, e o sangue dela era um sangue diferente. O do pastor era positivo. Quando eu dirigia, né, quando eu manejava moto, tinha o A+, aqui na minha cabeça, né? Eu não sei, tem gente que tem sangue diferente, né? Um sangue negativo, um sangue difícil de ter. Aquela criança tinha um sangue negativo. E na vila toda eles não encontraram uma criança ou um adulto que pudesse doar sangue para aquela criança, até que o menininho tinha o mesmo sangue. E através do tradutor, o cara falava numa língua, traduzia para a língua da criança, a criança por fim olhou e ela decidiu que ela ia lá ajudar na doação daquele sangue. E a criança veio então e colocaram aquela criança deitadinha e perguntaram se ela estava bem, e colocaram a agulha na veia daquela criança e começaram a tirar o sangue, e a criança começou a chorar. E o médico ficou preocupado: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está doendo? Não, não está doendo. O que está acontecendo? Você está triste? Está chorando? Está doendo sim, o que está acontecendo? E depois de muito perguntar, o médico falou: por que você está chorando? E ela então, naquela língua dela, ela disse: eu estou chorando porque eu sei que eu vou morrer. Aquela criança entendeu quando ela deitasse ali, o sangue dela ia sair dela para outra criança. E ela não ia ter mais sangue, ela ia morrer. Ela ia doar todo o sangue dela. E aquele médico olhou para aquilo e teve uma compaixão muito grande e disse: se você sabia que você ia morrer, então por que você deitou para dar o sangue? E ele disse: eu dei porque ela é minha amiga. Eu dei porque ela é minha amiga. E nessa noite eu quero falar uma coisa para você. Jesus Cristo verteu o sangue dele por você, por você, por você, por você, por você, por você, por mim. E ele fez isso sem esperar nada em troca. Tanto é que a Bíblia diz que ele morreu. Como um homem ele morreu, mas como Deus ele reina. Uma vez ele veio como advogado, hoje ele ainda é seu advogado, mas um dia ele voltará como juiz. E quando ele voltar como juiz, você vai ter que prestar contas ao Senhor do que acontece na sua vida. E nessa noite eu quero perguntar para você: você está pronto para sair do seu estado paralítico espiritual? Você está pronto para ser um daqueles 4 que carregavam os que precisavam? Você está pronto para receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Deixe que o Espírito Santo de Deus mude a sua vida. Ele quer fazer uma mudança na sua vida nessa noite. Feche sua cabeça. E nesse momento você pensasse sobre a sua vida, as coisas que você faz por você mesmo, as decisões que você toma por você mesmo. E nessa noite eu quero falar com você: Jesus sabe que o seu fardo é pesado, que o que você carrega é pesado, mas Ele quer estar com você e te ajudar a vencer as barreiras da sua vida. Ele quer curar você dessa paralisia espiritual, e Ele quer fazer de você uma nova vida, uma nova pessoa. E nessa noite o Senhor Jesus quer olhar para você e falar: perdoados estão os teus pecados, e toma a tua cama e anda. Mas Ele só vai falar isso para você se você abrir o seu coração e deixar que Ele entre em sua vida. E nessa noite eu quero perguntar para você: se você entendeu a palavra do Senhor e você quer aceitar esse Jesus na sua vida, para que Ele possa mudar o seu comportamento, mudar a sua vida, mudar o seu futuro. Nessa noite, se você quer aceitar esse Jesus como teu Salvador, se você confia que Ele pode mudar a tua vida, levante a tua mão aí abaixo. Eu quero orar por você. Amém? Pode abaixar. Levante a tua mão aí, pode abaixar. Levante a tua mão e diga: pastor, eu não entendi essa mensagem. Amém? Pode abaixar. Eu entendi a mensagem. E eu tenho problemas na minha vida, mas eu creio que Jesus pode mudar o meu futuro, e Ele quer mudar nessa noite. Se você crê que Jesus pode fazer isso na sua vida, levante a tua mão. Amém? Pode abaixar. Eu quero orar por você. Você não tenha medo de falar: Senhor, eu tenho tentado de todos os jeitos da minha maneira, mas a minha maneira não está me levando em lugar nenhum, a não ser cansaço. Eu estou cansado, e nessa noite eu venho reclamar o milagre do Senhor na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Se você quer Jesus
vergonha. Amém. Levante a sua mão abaixo, eu quero orar por você. Levante a sua mão abaixo, amém. Pode baixar, amém. E se você nessa noite, que já tem Jesus no teu coração, mas você não está sendo amigo, você não está passando compaixão, nem confiança, nem perseverança, nem audácia, mas nessa noite você quer ser revestido pelo poder de Deus, e ser um amigo sincero, e fazer a vontade de Deus, para aqueles que necessitam de você. Então, você quer fazer um compromisso com o Senhor, também levante a sua mão abaixo, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Pode baixar, amém, amém, pode baixar, amém. Fica de pé, igreja, nesse momento, fica de pé. Talvez alguns de vocês nessa noite precisam perdoar, e o pastor quer terminar com uma palavra a mais. Existia a história de dois amigos árabes que estavam andando pelo deserto, e naquela caminhada pelo deserto, sem água, sem ter muito o que falar, eles acabaram brigando, e um daqueles amigos deu um soco na cara do outro, e aquele amigo sentou ali na areia e escreveu: nesse dia eu levei um soco do meu amigo no rosto. E ele escreveu na areia e continuaram andando, e com certeza o vento veio e apagou aquilo, até que eles chegaram perto de um oásis, e naquele oásis, ele, com tanta intensidade, com tanta vontade, com tanta astúcia, mais do que necessário, ele pulou ali e começou a beber água, e era bem grande o lago. Quando ele viu, começou a se afogar, e o amigo correu, que tinha dado um soco, e salvou ele. E ele foi na pedra ali, esculpiu na pedra: nesse dia, meu amigo me salvou da morte. E nessa noite eu quero falar uma coisa para você: aprenda a escrever aquilo que as pessoas fazem, que não te ajuda, na areia, e escreve somente na pedra aquilo que o Senhor quer que você dê. Pare de falar mal da vida dos outros, pare de fofocar dos outros, pare de dizer isso ou aquilo. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, e o restante ele fará, porque aquilo que você fala com a sua boca vai voltar sobre você, porque o Senhor não é homem para mentir, e ele vai agir na sua vida, irmãos. Não seja medíocre de brincar com Deus, não seja medíocre.